Vamos voltar aos Estados Unidos, ficamos devendo os jogos de hoje. Hoje tem o Flamengo na Itatiaia, Henrique André. Isso mesmo, Thiago, tô de volta, e hoje eu tô sem cenário, tá? Eu até arrisquei o contraluz aqui porque valeu a pena. O sol tá aqui em cima, só que eu não poderia perder a Estátua da Liberdade. Para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, acompanhar esse monumento, o mais famoso do mundo. Então a Itatiaia, a rádio dos grandes eventos, tá aqui. Bom, a bola segue rolando nesta terça-feira e às 4 horas, pelo Grupo C, a gente vai ter 2 jogos. O Auckland City enfrenta o Boca Juniors e o Benfica enfrenta o Bayern de Munique. Só que às 10 também vamos ter outro brasileiro. E para falar desse jogo, eu aciono Leonardo Baran. É o Flamengo, Henrique André, que já classificado entra em campo em Orlando para enfrentar o Los Angeles. Felipe Luiz vai poupar alguns jogadores. 4 pendurados não entram em campo. Pulgar, Gerson, Plata e Bruno Henrique. O De La Cruz, com problema no joelho esquerdo, já está vetado pelo departamento médico. Uma das novidades deverá ser o zagueiro João Vitor, de apenas 18 anos de idade e que deve estrear no Mundial. Então, se a gente parar pra pensar nisso, a gente vai dar uma surtada, né? Então, é melhor a gente focar só no jogo ali, fazer uma oração, manter contato com a família, que no final dá tudo certo. Minha mãe, meus irmãos, tem um irmão de 15 anos que fica louco aí, um monte de jogador que ele vê no FIFA, ele sabendo que tá aqui do meu lado, então é uma felicidade imensa, não só minha, mas de todos eles. Flamengo já é o primeiro no grupo e na fase oitavas de final joga no domingo em Miami. O adversário será conhecido hoje: Benfica, Bayern de Munique ou Boca. O segundo colocado no grupo do Flamengo será definido no confronto de hoje na Filadélfia. Chelsea enfrentando o Esperance. Henrique André. Tá aí então, mais 2 jogos para finalizar, vai ter Flamengo em campo, também tem o Chelsea, este é o Mundial de Clubes e a Itatiaia segue marcando presença aqui nos Estados Unidos, lance a lance, levando para você que sempre tá ligado com a rádio dos grandes eventos. Eu devolvo para vocês aí do estúdio. Muito obrigado, viu, Henrique? Ô, Nath, o Flamengo, situação bem confortável pro jogo hoje com transmissão da Itatiaia, Nath. Situação bem confortável, né? Pega agora o time mais tranquilo da chave, precisando só de um empate para garantir aí a liderança. Vai ficar mais de olho no que vai acontecer lá no outro grupo, né? O Bayern de Munique contra o Benfica, a situação do Boca Juniors, que tem que não só vencer o Auckland City, mas também golear. Então acho que o Flamengo, já pensando no seu adversário da próxima fase, acho que é favorito, tanto contra o Benfica, tanto contra o Boca Juniors aí, quem se classificar, mas o Flamengo com o desafio também de, quem sabe, manter aí, né, o 100% de aproveitamento, ser o único brasileiro a vencer os 3 jogos na fase de grupos, né, Thiago? O Alê, tá com medo do Flamengo também, porque no seu discurso pessimista, negativista, o Flamengo vai... Não sou, não. Flamengo vai já classificou, Alê. Não, já classificou em primeiro, né, porque no campeonato mundial, isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então, como o Flamengo já ganhou do Chelsea, já ganhou do Esperance, da Tunísia, então ele já é o primeiro colocado. Por isso que o Felipe Luiz vai aproveitar para rodar o seu elenco. Dificilmente você verá um jogador titular no jogo do Flamengo hoje. E então a expectativa é que o Flamengo alternativo, mas que é muito melhor do que o Los Angeles Galaxy, deve inclusive vencer e ter esse 100% que a Nath citou. E acho que eu tô com a Nath nessa daí. O Flamengo pra mim é favorito nas oitavas de final. Pode vir um Benfica, pode vir um Boca Juniors. Eu espero com toda a sinceridade do meu coração que venha o Benfica, porque eu quero que o argentino vá direto pra casa deles e não incomode mais, ok? O Flamengo é o melhor brasileiro desse Mundial de Clubes? Até aqui? Eu acho que assim, quem faz o melhor papel até agora é o Botafogo, que conseguiu classificar na chave no grupo da morte. Mas o Flamengo, desde sempre, e principalmente no jogo contra o Chelsea, é o elenco mais rico que tem, né? Tanto que o Botafogo, ele passa pelo Paris Saint-Germain jogando na marcação, reagindo. O Flamengo, ele passa pelo Chelsea jogando bola, né? Ficando com a pelota. Então, assim, sendo protagonista no jogo, o Flamengo é o melhor time da América do Sul. Ô Marcelo Beckler, e aí na Europa? Já tem grandão de malas prontas, né? O Atlético de Madrid dançou ontem, o Porto também. Como é que tá a repercussão do outro lado do Atlântico?
Aqui, os brazucas estão mandando bem, tá dando brasa, o Brasa tá fazendo bonito. E hoje tem o Flamengo, hein, Marcelo Beckler? Tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente aqui no Rádio Esportes. Ontem o Atlético de Madrid venceu o Botafogo, mas foi eliminado do Mundial de Clubes, e a televisão que transmitia o jogo aqui na Espanha teve uma repercussão que vale a pena contar aqui pro ouvinte da Itatiaia no Rádio Esportes. O Juan Fran, aquele lateral direito que jogou muito tempo no Atlético de Madrid, depois foi jogar no São Paulo, é um dos comentaristas dos jogos do Atlético de Madrid por aqui, e ele citou um dos fatores pro bom momento físico do Botafogo e dos times brasileiros no Mundial, o fato de terem elencos muito grandes, muito mais numerosos do que os elencos dos times europeus, e também que os estaduais, os torneios de início de temporada no Brasil, são jogados muitas vezes por jovens para ganhar experiência e alguns jogadores mais experientes, mais veteranos, para irem mesclando o time. Que boa parte dos jogadores, segundo o Juan Fran, nos estaduais, não atuam, boa parte dos elencos principais não atuam, por isso, por mais que os times brasileiros tenham muitos jogos, eles não chegam com a carga tão pesada no final da temporada. Elogiaram a qualidade do Botafogo e dos times brasileiros também, falaram que poderiam disputar as grandes ligas europeias, e falaram que o Atlético de Madrid chega num momento diferente, mais cansado, mas que não perdeu a eliminação contra o Botafogo, e sim na goleada sofrida por Paris Saint-Germain. Diretamente de Barcelona, repórter Marcelo Beckler. Valeu, Beckler. É Juan Fran, né? Jogou muita bola o Juan Fran. Dormir isso. Ale, ontem eu transmiti o jogo do Atlético de Madrid, o grandão norueguês. Nossa, ruim. Horroroso. Meu Deus. Hein? E o Atlético de Madrid, historicamente, o Simeone tá lá, o quê? Há 13 anos, né? 13 anos que ele tá lá. Lá vai mais de uma década. E é um dos treinadores mais bem pagos do futebol do mundo. É o mais bem pago. É o mais bem pago? O mais bem pago. É que eu não sou do imposto de renda também, não quero. Mas o Simeone, ele tem tido essa dificuldade, temporada após temporada, de quando o time tem que propor, ele se embanana um pouco, né? Quando o time tem que ser protagonista do jogo. A surpresa nessa história toda foi ele ter tomado de 4-0 do Paris Saint-Germain, que foi inclusive o que acabou decidindo a sua desclassificação, né? Porque ficou com o mesmo número de pontos do Botafogo e do Paris Saint-Germain, mas no saldo de gols entre eles, né? Porque é isso que determina quando você tem um tríplice empate, é o que aconteceu entre os três. O Atlético acabou ficando de fora. 4-0 pro Paris Saint-Germain foi muito, muito forte. Quanto o Botafogo, o time teve um melhor comportamento, venceu por 1-0, mas não levou, ok? Ô, Juan Fran, dormiu. Ô, Nath, isso é desculpinha, hein, Nath? Desculpinha, não colou não falar de tamanho de elenco, Nath? Não, todo dia é uma desculpinha diferente, né? Um dia é o calor, outro dia é o gramado, agora é o número do elenco que é maior, a questão física, que eu até coloco aqui como um ponto importante, mas também vale destacar que quando o Mundial era disputado no final do ano, com os brasileiros na reta final da temporada e eles no meio ali do calendário, ninguém nunca citou o desgaste físico como algo importante a ser considerado ali na diferença das equipes, né? Agora tudo isso veio à tona porque eles estão sofrendo, faz parte. Inclusive, acho que esses europeus estão repensando se esse Mundial é uma boa ideia mesmo. Mas é tudo desculpinha. Agora, o Simeone, se eu não me engano, ele está no Atlético de Madrid há 15 anos. São 15 temporadas e acho que agora ele não é mais o mais bem pago. O Inzaghi, né, foi lá para a Arábia, está recebendo o dinheiro do petróleo. Acho que agora ele passou o Simeone. Mas na Europa ele segue reinando. Eles são apaixonados por ele, né? Não dá para entender direito até quando vai esse amor, porque acho que esse Atlético de Madrid já está batendo no teto, inclusive porque o Atlético de Madrid das temporadas mais recentes tem muito mais investimento do que o Atlético de Madrid de anos anteriores e ainda assim continua sendo a mesma historinha de sempre, né, Thiago? Exato.